abençoe cada. Aleluia. Saudando do Cordeiro, da santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Ei, Juliana, fala abençoado. Você mesmo, Barão. Você é filho da Juliana, Barão. Aí ele pode dar é você. Glória a Deus. Glória a Deus. Seu amigo também está aí, né? Seja bem-vindo, amado. Deus abençoe. Aleluia. Aos amados irmãos, noiva do Cordeiro. Uma excelente noite com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Abra o santo livro, amado. Em Hebreus, capítulo 10. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Aleluia. Irmãozinho, meu amado. Paz, amor de Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Hebreus 10, 19. Todos, amém? Glória a Deus. Diz assim o santo livro: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Deixa aberto aí Hebreus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Obrigado. Amado, essa palavra ela será bem pastoral, amém? Bem pastoral, bem de apacentamento, bem de cuidado, de zelo, de realmente mostrar isso, Elane, que você acabou de expressar. Esse cuidado de Deus, esse amor de Deus, essa manifestação de amor que não ficou simplesmente na verbalização, mas mostrou-se na prática, e mostrou-se nos mínimos detalhes. Um Deus que de fato nos criou, amado, para nutrir relacionamento com cada um de nós. Esse foi o intento de Deus: nutrir comunhão, nutrir relacionamento. Quando Deus ele vai criando tudo, e nós sabemos disso, é necessário falar sobre isso. Quando Deus ele vai criando tudo, a Escritura revela que e viu Deus que tudo que tinha criado era bom. E a Bíblia fala que Deus ele vai criando todas as coisas pelo poder da sua palavra. Salmo 33, 9, a Bíblia vai falar: e falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. O ato criacional de Deus foi sendo realizado. Os mares, os pássaros, as aves, os peixes, os animais selváticos, os répteis, tudo que Deus fora criando, Ele simplesmente falou, e isso veio a existir. Só que quando Ele vai nos criar, a Bíblia diz que Ele não falou. A Bíblia diz que Ele disse assim: portanto, façamos, a palavra é essa, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então a Trindade no seu conselho desce e pega lodo, barro e começa a nos moldar. E a palavra revela que Ele sopra em nós
o Espírito e nós tornamos alma vivente. Adão, amado, é o protótipo da perfeição. Adão era o protótipo da completude. Adão era o protótipo da glorificação. Adão era o plano original de Deus para a raça humana. Em Adão e no Éden, amado, não existia morte, não existia enfermidade. Adão não envelhecia, seu cabelo não embranquecia, seus dentes não caíam. Adão não engordava nem emagrecia. Adão não tinha cansaço, sono, fadiga. Adão não tinha necessidade de nada e nem de ninguém. O Éden era perfeito, pleno. O Éden significa lugar de prazer, completude, satisfação, alegria e gozo. No Éden, amados irmãos, a fruta era perfeita, não havia fungo, ela não apodrecia, não fedia, não havia mosca, não havia insetos que vinham para ali se alimentar da degradação, porque não havia degradação no Éden. A grama era perfeita, o sol era perfeito, a temperatura era perfeita, não havia necessidade de chuva. O orvalho regava a terra. O orvalho regava a terra. Não havia terremoto, furacão, como a Flórida foi atingida, amados, por um furacão violento e absurdo. Então não havia desequilíbrio. No Éden era perfeito. E o mais perfeito estava lá, Deus, amado. O Senhor. Por isso que Paulo escreveu aos Coríntios, ele fala, em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier, aleluia, o que é perfeito, então tudo que existe deixará de existir, porque nós o veremos como Ele é. Aleluia, aleluia. Ele diz que não vai precisar mais de ciência, de conhecimento, de língua estranha, de dons proféticos, não vai necessitar mais de nada nem de ninguém, porque tudo que eu e você precisamos estará lá, e não só lá, nós também vamos estar lá com Ele. Aleluia, aleluia. 1 de João 3, 2, versículo 1 e 2, João diz, amados, agora nós somos filhos de Deus. Ele está falando, nós não éramos filhos de Deus, mas agora em Cristo nós somos filhos de Deus, e ainda não manifesta o que havemos de ser, mas quando Ele se manifestar, nós seremos como Ele é, e assim como Ele é, nós o veremos. Veremos, sem medo, sem vergonha. Então a perfeição do Éden estava lá. O padrão de unidade estava lá no Éden. O padrão de casamento, o padrão de família, o padrão de sociedade, o padrão de lei, de constituição, estava tudo lá no Éden, que Deus criou e colocou o homem lá na pessoa de Adão e Eva, e o criou com liberdade de escolher, porque Deus, ao contrário do que muitos imaginam, Deus não é tirano, Deus não é ditador, Deus não é um Deus cruel e carrasco, não. A Escritura diz que Deus é amor. Aleluia. Amor. Oh, aleluia. Ele é amor. Ele é amor. A natureza do seu ser é o amor, Elane. Não é que Deus, Ele expressa amor. Deus, Ele é um perfeito amor, amado. Por isso que Paulo falando acerca dos dons, ele fala, olha só, eu vou vos ensinar um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, de nada valeria. E ele vai falar vários argumentos. Ele diz, se eu pegar tudo que eu tenho e vender e dar aos pobres, se eu não tiver amor, nada vale. Se eu pegar o meu corpo e sacrificar, se eu não tiver amor, nada vale. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca morre, porque Deus é eterno e Deus é
amor. Amor. Ele é tanto amor que ele já tinha avisado Adão, em Gênesis 2:15. Adão, de todo fruto do jardim tu pode comer livremente. Imagina o néctar, amado, o néctar. O nível de açúcar que tinha na manga. O nível de açúcar que tinha no abacaxi. E o tamanho, minha esposa estava me mostrando um agricultor que plantou, eu não sei se ele fez alguma junção de sementes. Ele plantou berinjela, eu adoro berinjela frita no ovo, quem gosta? Levi, olha lá, Levi gosta? Quem foi Levi? Não, foi Jefferson. Eu amo berinjela frita com ovo, ó. Se fazer ali 2 quilos, eu machuco rapidinho. Aí esse agricultor fez uma berinjela desse tamanho aqui, assim, igual uma bola de futebol gigante. Aquela bola Super Júnior. Quem é da antiga aí da Super Júnior? Quem é mais agora não conhece Super Júnior, não. Assim. Agora imagina como era a berinjela do Éden, a manga do Éden, a melancia do Éden, a manga carlotinha, Cristo do Éden. A manga carlotinha é muito boa. Se esse é bom, imagina do Éden, amado. A doçura, o sabor, e Adão provando e dando nome a tudo, e registrando em cartório, e Deus autenticando Adão, dá o nome aí, meu filho, está aí a identidade de tudo que você está vendo. Adão, ratifica-se de fato que tudo que eu criei é bom, e dá o nome, Adão. E Deus falando manga, girafa, laranja, banana. Deus, é tudo muito bom. É uva, Senhor, é muito bom. É muito bom. Aleluia. Você pode comer tudo livremente. Tudo livremente. Deus, ele permite que você faça o que você quiser livremente. Deus permite que o ser humano faça o que bem entender. Deus permite que o homem minta. Deus permite que o homem mate. Deus permite que o homem faça guerra. Deus permite que o homem traia. Deus permite que o homem quebre as alianças. Deus permite que o homem roube da saúde. Deus permite que o homem acabe com o Estado. Deus permite tudo que o homem faça o que bem entender. Mas ele tem ressalvas e leis. Mas ele fala, todo aquele que quiser viver dessa maneira, não habitará comigo, não morará comigo, não vai se suprir daquele que é a fonte de vida eterna. Você pode fazer o que bem entender, mas uma coisa você não vai poder. E o homem vai falar, o que, Deus? Morar comigo por toda a eternidade. Haverá um preço muito caro para quem quer viver de qualquer maneira. Haverá um preço muito caro para quem quer viver se masturbando. Haverá um preço muito caro para quem quer viver debaixo de mentira. Haverá um preço muito caro para quem quer desonrar pai e mãe. Haverá um preço muito caro para aqueles que matam e assassinam. Haverá um preço muito caro para aqueles, meus irmãos, que destroem a sociedade. Haverá um preço muito caro para aqueles que mentem e acham que estão enganando o Senhor. Haverá um preço muito caro. Adão perdeu todo esse privilégio. Mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comereis, porque no dia, Adão, em que você comer certamente, sem sombra de dúvidas, Adão, você morrerá. A serpente veio e ela manifestou a sua maior virtude, o engano. O engano. E Eva e Adão caíram, transgrediram contra o Senhor. E certamente aquilo que Deus disse que eles morreriam, aconteceu. Morreu ali o padrão de comunhão, morreu ali a eternidade, morreu ali a relação entre homem e mulher na sua completude, morreu ali a relação entre irmãos por causa da inveja. Aconteceu o primeiro homicídio na face da terra. Todo e qualquer derramamento de sangue, a origem, a raiz é a inveja, mano. É a inveja. É a ganância.
É o sentimento de alguma maneira se sentir rejeitado pelo próprio Deus. Mas não é Deus que rejeita. É simplesmente o fato dessa mesma pessoa que acha que está sendo rejeitada por Deus, ela mesma manifestou a rejeição ao próprio Senhor, porque a palavra fala que ao cabo de dias ele lembrou de oferecer ao Senhor. É ao cabo de dias que alguém lembra de orar a Deus e agradecer. É ao cabo de dia que alguém lembra das Sagradas Escrituras. É ao cabo de dias, talvez anos, que alguém se lembre de que Deus enviou um Salvador para o livrar do inferno e da perdição. É ao cabo de dias. E Deus, no seu infinito amor, não os destruiu, não os lançou no inferno, não os lançou no abismo, não. O que Deus fez? Ele matou um animal e os cobriu com uma túnica. Um animal que não tinha nada a ver. Um animal que estava vivendo a sua vida normal e obedecendo ao Senhor. Ele simplesmente foi morto por causa de alguém que errou, que pecou. Que justiça nisso. Ali foi o primeiro ato da doutrina bíblica chamada expiação. Expiação. Deus ali praticou a expiação. O que é expiação? Expiação, a palavra hebraica para expiação é cobrir. Cobrir. Mas há outros adjetivos para expiação. A expiação também significa fazer reconciliação, cobrir com betume, encobrir, pacificar, propiciar. Pacificar o quê? Propiciar o quê? Cobrir o quê? Encobrir o quê? O erro, o pecado, a vergonha, a nudez. Deus foi lá, matou um animal e cobriu Adão e Eva, porque eles entenderam, a consciência deles foi afetada por causa do pecado. E eles perceberam que estavam nus, eles perceberam que estavam ali debaixo de uma situação constrangedora, que não havia. Por quê? Porque o pecado remove a inocência, amado, a pureza, a santidade. Aí Deus foi lá e cobriu, praticou a expiação. Um texto que todos nós sabemos, Isaías 59:1. Quem sabe de cor? Isaías 59:1. Eis que a mão do Senhor para que possa o quê? Salvar. Nem os ouvidos agravados para que possa ouvir. Uma tradução fala iniquidade, outra tradução fala pecado. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Entre vós e o vosso Deus. Não é de Deus para conosco, é da gente para com Ele. Nós se afastamos dele, mas Ele não se afasta de nós. Ainda que eu e você venhamos a ser pecadores a todo momento, o Senhor vem atrás de mim e de você. Ele veio. As Escrituras dizem que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Deixa eu te dar uma notícia. Não foi você que veio até aqui atrás de Deus. Foi Deus que veio até aqui atrás de você. Ele veio ao seu encontro. 1 Timóteo 1,15 diz: esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Agora, pela misericórdia e paciência de Deus, alcancei misericórdia para que eu seja exemplo daqueles que hão de crer para a vida eterna. Aleluia. 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 Enquanto não há a cobertura, a guerra, o litígio entre nós e Deus, ela está de pé. Tiago fala que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Oséias 4 diz que é uma contenda entre Deus e os habitantes da terra. Mas o intento de Deus, amado, entenda, é constituir uma família, um povo,
um só corpo, um só Espírito, um só batismo, um só Senhor. Deus, amados irmãos, na pessoa do seu Filho, Ele veio constituir irmãos em Cristo Jesus por adoção do Senhor. Por isso que o autor dos Hebreus fala, tendo, pois, irmãos. Aleluia. Tendo, pois, irmãos. Aleluia. O autor dos Hebreus chamou pessoas das quais talvez ele nem conhecia face a face, mas ele chamou de irmãos. Não por causa deles, mas daquele que fez algo por eles, Cristo Jesus, o Senhor. Há uma cultura que foi disseminada, que foi feita nos laboratórios do inferno, que diz que todos são filhos de Deus, e não é. Todos são criaturas de Deus. Quem se torna filhos de Deus são aqueles que recebem a Cristo. Evangelho de João 1, 11 e 12 diz, Ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todos quanto lhe receberem, Ele está do poder, a condição, a assinatura, a adoção de se tornarem filhos de Deus. Quem? Aos que creem no seu maravilhoso nome. Então, em toda a aliança do Gênesis a Malaquias, todos os ritos, toda a constituição mosaica formada, foi uma sombra, um arquétipo. O animal morto no Éden era um arquétipo, era uma sombra, mas a realidade é Cristo Jesus, o Senhor. Então, na primeira aliança, a expiação cobria, mas agora na nova aliança maravilhosa, gloriosa, a nova aliança, ela não cobre, ela tira o pecado do mundo, amado. E João está lá, batizando no Rio Jordão, e ele olha para alguém no meio da multidão, alguém diferenciado. E o Espírito de Deus abre a visão de João e fala, João, olha. Aí João olha no meio da multidão e diz, está lá, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora não necessita mais de animais, agora não necessita mais uma vez por ano o sumo sacerdote ir lá e fazer a expiação dos pecados. Agora não precisa mais o sacerdote fazer expiação por ele, pelo povo. Agora não precisa uma vez por ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote adentrar no santo e no santo dos santos, e se ele não estiver digno, puro e perfeito, ele é fulminado. Mas agora vem o sumo sacerdote perfeito e um sacrifício perfeito que não vai cobrir, ele vai tirar o pecado do mundo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu amo falar disso. Eu amo falar da salvação que é em Cristo Jesus. Eu amo falar de soteriologia. Agora esse sacrifício tira. Ele tira. Agora ele é o meio legal e absoluto pleno, único e perfeito. Agora em Cristo nós podemos ser reconciliados com Ele. O pecado cobria, amados. O pecado só disfarçava. O pecado não. O sacrifício da primeira aliança só cobria, só disfarçava. Quando ia chegando aquele ano, parecia que o povo já ficava assim, meu Deus, já está chegando já o dia, a expiação já está acabando, eu tenho que fazer de novo um novo sacrifício. O sumo sacerdote tem que ir lá, ele tem que encontrar um cordeiro perfeito, um novilho perfeito, tem que ser tudo adequado, a túnica tem que estar branquinha, limpinha, tem que estar tudo ajustado, conforme Deus quer, para que ele entre lá, e Deus assim aceite o sacrifício propiciatório. Tomara Deus que ele ouça, oxalá que o Senhor ouça, o sumo sacerdote nos atenda. Mas agora veio um que é perfeito, e nele nós somos irmãos por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor amado. Oh, meu Deus. 2 Coríntios 5, 18 em diante fala: tudo isso provém de Deus, tudo isso que eu falei até agora,
que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não lhe imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se por Deus nós rogássemos. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Ele, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele quem? Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. A palavra está falando, Deus, o Pai, o justo juiz, estava em Cristo, não imputando em nós os nossos pecados, mas imputando em Cristo, e a justiça de Cristo sendo imputada, insuflada em cada um de nós, amado. E por causa disso, nós podemos novamente se reconciliar com Ele, voltar a andar no jardim, voltar a experimentar das purezas e da grandeza de Deus. Por causa dele, agora nós podemos dizer que nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Aleluia. A Bíblia fala que Satanás é mentiroso e pai da mentira. E aquele que vive na prática da mentira não é filho de Deus, mas filho do diabo. Mas aquele que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, que é o Pai da verdade, é a própria verdade, o Criador da verdade absoluta, plena, reta, Ele nos faz, por meio do seu Espírito Santo, sermos convencidos de nosso pecado e reconhecer o nosso pecado e falar: Pai, eu pequei, Pai, eu não fiz outra coisa nesse mundo além de pecar, Pai, eu não fiz outra coisa nesse mundo a não ser desagradar o Senhor, mas hoje, nesse momento, o seu Espírito me convenceu que eu sou um pecador merecedor do inferno, mas hoje, Senhor, eu me arrependo de toda a minha mentira, meus crimes, e te peço misericórdia e graça. Oh Deus, tenha misericórdia. O Espírito Santo vem e abraça você e te perdoa, e o sangue de Jesus, teu Filho, te purifica de todo o pecado, amado. Te purifica, te limpa, te dá um banho. A Escritura fala algo tremendo, diz que Ele pega todos os nossos pecados, amarra numa trouxa e lança todos eles no mar do esquecimento. Todos os crimes, orgia que nós, eu e você cometemos, amado, Deus pega tudo e lança lá e fala: meu filho, agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não adianta Satanás querer acusar, não adianta Satanás querer apontar. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Romanos 8, 14 em diante fala: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, e se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aleluia. Sabe o que ele está falando aqui? Com Ele padecemos, sofremos, por causa do pecado de Adão. Crise, fome, guerra, doença, enfermidade, roubo, assaltos, homicídios. Dente cai, ficamos velhos, cansados, fadigados, temos que trabalhar. Temos toda sorte de mazela. Somos perseguidos, afrontados. A Bíblia fala que nós somos levados como ovelha muda ao matadouro. Satanás tem demônios e asseclas que vêm tentar nos destruir, nos matar. Como Deus livrou nosso amado Fernando de um acidente gravíssimo, a partir do momento que ele e sua esposa se posicionaram cada vez mais em buscar a face do Senhor. Mas ali o Senhor demonstrou e falou: eu sou contigo, eu te guardo, o meu anjo está à sua direita, meu amado. Como o Salmo 34, 7 e 8 fala:
Provai e veja que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que te temem e os livra. Nós estamos aqui porque o anjo do Senhor está ao nosso redor, amado, nos livrando, nos protegendo, nos guardando. Satanás, ele pode estar ao nosso derredor bramando como leão, mas nessa selva, o verdadeiro leão é o leão da tribo de Judá. Ele até tenta bramar como leão, mas ele não é, porque quem é Deus. Show de Márcia. Quem é Deus, amado, ele não pode tocar, só se o Senhor permitir. E se ele permitir é para dar experiências. Efésios 2,17 diz: vindo ele proclamou a paz para vós que estáveis longe, da mesma forma para os que estavam perto, pois por meio dele tanto nós como vós temos pleno acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, não sois mais estrangeiros nem imigrantes, ou seja, estrangeiros, pelo contrário, sois concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Deus está falando agora, por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Agora vocês não estão distantes, não são estrangeiro, nem forasteiro. O que eu sou? Vocês são membros da família celestial de Deus. Aleluia. Como eu fiz o vídeo e falei, nós estamos até no Brasil, mas a nossa pátria não é essa. Nós falamos até português, mas esse não é o nosso idioma. Nós moramos aqui em Magé, mas aqui não é o nosso lugar. Nós somos peregrinos e forasteiros em terra estranha. O nosso presidente, o governador, seja lá quem for, não são esses homens que foram eleitos. Eu não sei nem quem foi, não estou nem aí para quem seja, porque o meu general é Cristo, amado. É Ele. É nele que eu deposito toda a minha esperança. Então os sacrifícios do Antigo Testamento nunca resolveram o pecado do homem, nunca solucionou completamente os pecados do homem. Hebreus 10,4, aí no texto que você está aberto, diz assim, ó, porque é impossível que sangue de touros e dos bodes tire os pecados. E por que Deus fez isso então, pastor? Por que Ele fez sacrifício com animais? Para apontar para um que era perfeito, absoluto, Cristo Jesus, o Senhor. Ele é o sacrifício perfeito, Jesus. Aleluia. Por isso o autor fala, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. O que ele fala? Irmão, tendo, pois, ousadia para entrar. A palavra ousadia ali não é ousadia de alguém que é intrépido, abusado, destemido. Não é essa a palavra, não é essa a ideia do autor. A palavra ousadia ali é, agora mediante o que Cristo fez, agora o sacrifício perfeito, agora o único sacrifício e absoluto, vocês podem ter confiança, paz, tranquilidade e acesso ao Santo dos Santos novamente. Vocês podem entrar lá. Por quê? Por causa do sangue de Jesus. Ele era ao mesmo tempo o sumo sacerdote e o sacrifício. E lá ele foi oferecer, no dia da expiação, o sacrifício da propiciação. O que é isso, pastor? É o sacrifício que aplaca a ira de Deus. Porque pecados são como crime, crime condena. E a punição para o condenado do pecado é a morte. Romanos 6,23. O salário do pecado é a morte. Mas agora, na pessoa de Jesus Cristo, nós somos justificados
justificados. A palavra justificado no grego significa absolvido de todo e qualquer crime, perdoados de todos os nossos pecados, amado. Aleluia. Romanos 3, 24 em diante fala, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Por que ele fala? Sendo justificados gratuitamente. A carta aos Romanos é uma carta florense, judicial. Ela é de cunho jurídico. Ele trata como se fosse uma legislação onde tem juízes, advogado, promotores e réus. E agora ele está falando de alguém que cometeu um crime. E essa pessoa vai ser justificada, perdoada, liberta da cadeia, do inferno, da condenação, gratuitamente. Por quê? Olha só. Geralmente, para você ser liberto de um crime, você tem que pagar um advogado bom de defesa, sim ou não? Aquela mulher que foi acusada, condenada, não é acusada, foi condenada, de ter participado da morte do seu próprio filho, junto com o vereador que está preso, médico, ela pagou um bom advogado e agora responde em liberdade. Geralmente aqueles que dependem de um advogado público padecem mais, sim ou não? Tem mais dificuldade. Tudo que é público é uma desgraça, sim ou não? Mas o nosso advogado gratuitamente pleiteou a nossa causa. E ele não é ruim, não é corrupto, ele é fiel, é verdadeiro, ele é bom, eternamente bom, e gratuitamente ele nos justificou pela sua graça. Pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Porque ele fala, pela propiciação por meio da fé. Porque quando advogado público vem, geralmente a pessoa fala, imagina eu, advogado pretinho, chegando lá, eu vim aqui pleitear na sua causa. Aí o condenado vai olhar, pode alguma coisa boa vir da Lagoa? Aonde você foi formado? Qual foi a faculdade? Rio de Janeiro? Você comprou um diploma, né? Mas ele está falando, olha só, se você depositar a sua fé, a sua confiança, entender que ele é fiel e verdadeiro, ele vai te justificar de todos os seus pecados. Fé. 1 João 2,1 ele fala, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos o de todo mundo. E por meio de Jesus agora nós temos acesso à gloriosa presença de Deus, amado. Que a gente não tem noção do que seja isso. A gente não tem noção. Quando lá, há mais de 2000 anos atrás, para ser mais preciso, 2022 anos atrás, e alguns dias e horas, quando um homem galileu de Nazaré estava lá, pendurado na cruz, entre dois ladrões, tipificando a raça humana, os que hão de crer da direita e os que hão de não crer da esquerda. E ele lá, pendurado lá. E aqueles que são da classe religiosa, olhando para ele, falando, tu que destróis o templo em 3 dias e o reedifica, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, e desça da cruz. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito, e eis que o véu do templo se rasgou, aleluia, em dois, do alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muito corpo dos santos que dormiam foram ressuscitados, aleluia, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, Cristo,
entraram na cidade santa e apareceram a muitos, e os centuriões que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Aleluia. O véu que impedia o sumo sacerdote de adentrar no Santo dos Santos, quando Cristo entrega o seu Espírito, a Bíblia diz que ele rasga do alto a baixo. Ele era grossíssimo, como quase que dessa grossura aqui, dessa coluna de espessura. Pesava 2 toneladas. E ele rasga imediatamente, como se rasga uma folha de papel, do alto a baixo, mostrando que o livre acesso à presença, ao Santo dos Santos, não vem da terra para o céu, mas do céu para a terra. Era Deus falando: agora eu dou acesso a todo aquele que crê no meu Filho, entrar e gozar da minha gloriosa presença. Cristo, Cristo, Cristo. A Bíblia diz que o dia virou noite, terremoto, pessoas mortas, santos que aguardavam a ressurreição, saíram da catacumba, saíram dos sepulcros e apareceram a muitos. Depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, tipificando que quando Jesus vier no arrebatamento, os santos que dormiram no Senhor, esses ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos glorificados, arrebatados, e estaremos para sempre com o Senhor nos ares. Aleluia. Essa é a nossa esperança. Foi por meio dele. Hebreus 3, 19 e 20 diz: o qual temos como âncora da alma, segura e firme, o que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Apocalipse 21, 22. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro. Apocalipse 22, 14 diz: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Deus abrirá a porta e vai falar: vinde, bendito de meu Pai, entrai e possui o que é vosso antes da fundação do mundo. Será uma recepção gloriosa, retumbante, de véu e grinalda. Será algo magnífico. Harpas e música, hinos e louvores, cântico, cantores e cantoras estarão adorando o grande Rei, o Senhor Jesus. E o seu povo vai estar entrando na cidade santa. Meu Deus. Por isso que ele diz que agora em Cristo, pelo novo e vivo caminho, está escrito aí, não está? Versículo 20. Pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, sua carne. Não é aquele véu que separava, não é aquele véu de espessuras absurdas, não é aquele véu de púrpura azul, não, que fala da realeza, da divindade. Agora, ali o véu é a própria carne de Jesus, tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Em Adão, o velho e o morto caminho foram fechados, lá em Gênesis 3, 23, mas agora na pessoa de Cristo, um novo e um vivo caminho foi aberto. Em Adão, um querubim com a espada flamejante ficava lá guardando para que ninguém entrasse mais lá, mas agora vem Jesus e diz em João 14, 6, agora eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai, tem acesso ao Santo dos Santos, se não por mim. Eu tiro todo e qualquer querubim e te dou acesso novamente ao Éden, ao jardim de Deus. Entre lá, meus filhos. Entre lá. Entre lá. Por que, Senhor? Porque eu sou o grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. O templo? Não.
O Altíssimo não habita em templo feito por mãos humanas. O Altíssimo habita em templo que Ele fez com a sua própria mão. Eu sou sacerdote sobre a vida de cada um de vocês. Eu sou o Espírito que habita em vossos corpos. São vocês que são o templo de Deus. E o sumo sacerdote, Cristo Jesus, Ele foi lá e se sacrificou por cada um de vocês. Porque Ele pôde entrar. Os filhos de Arão entraram indevidamente e foram mortos, porque ofereceram fogo estranho, pecado. Olha o que Deus disse para Moisés, Levítico 16:1 em diante. Falou o Senhor a Moisés depois que morreram os 2 filhos de Arão, quando se achegaram diante do Senhor e morreram. E disse, pois, o Senhor a Moisés: dize a Arão teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Com isto Arão entrará no santuário com um novilho para a expiação do pecado, um cordeiro para o holocausto, e vestirá ele a túnica santa de linho. Ele vai dando detalhes de como Arão deveria entrar. E se Arão entrasse indevidamente, sem cumprir minuciosamente os ritos da lei, ele seria fulminado como seus filhos. E Deus falou: tira a cinza desses 2 profanos e ímpios daqui, porque cinza de profano nem no chão do meu santuário tem que arder o mármore do inferno. Mas diga para Arão que ele não deve entrar no santuário de qualquer maneira, e nem constantemente, porque eu sou santo, minha ira é santa, a justiça é santa, e eu pratico a justiça com todo aquele que entra indevidamente na minha presença. Por isso que Jesus disse: eu não vim quebrar a lei, eu vim cumprir a lei, e ele cumpriu. Por isso que o sacrifício dele é digno de confiança e de ser aceito, meus amados. Glória a Deus. Aleluia. Porque ele é um sumo sacerdote fiel. E não só isso, ele se compadece das nossas fraquezas. Hebreus 4,14 diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, ou seja, o Santo dos Santos, retenhamos firmemente a nossa confissão, ou seja, a nossa fé, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar graça e misericórdia, e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Está falando que esse Jesus, ele se compadece das nossas fragilidades, dos nossos traumas, de nossos medos e labores. Ele sente a nossa dor, ele sente a nossa lamúria, ele sabe quando a gente está com angústia, ansioso e nervoso, ele sabe quando a gente peca e não queria pecar, e a gente chora e se arrepende, a gente tem até medo do inferno, mas ele fala: não tema, não há condenação para aquele que está em meu filho, o sangue dele não cobriu, ele tira o pecado do mundo. Levanta a cabeça e anda, não fique parado, prossiga, não aceita a condenação, é certa, levante e ande, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Alcance graça em tempo oportuno. Ele se compadece de você. Em tudo ele foi tentado, porém sem pecado. Foi tentado por Anás e Caifás, não pecou. Foi tentado por Judas, não pecou. Foi tentado por Pedro, não pecou. Foi tentado por Satanás, não pecou. Foi tentado pelo povo, não pecou. Foi tentado por Pilatos, não pecou. Foi tentado por tudo e por todos, ele não pecou. Ele é fiel, amado. Meu Deus, isso é magnífico. Porque todo sumo sacerdote, Hebreus 5, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errantes, ou seja, dos pecadores,
pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Ou seja, o sumo sacerdote entrava para oferecer sacrifício para os errantes, ignorantes, para os fracos, mas ele também era fraco, ele também carecia, ele também era carente, ele também carecia de graça, ele também carecia de perdão, ele também carecia de misericórdia. Mas Cristo, amado, ele vai lá e entra de maneira perfeita, de maneira humana. Ele é Deus e perfeitamente homem, por isso que Deus aceitou o sacrifício, e agora ele tem dignidade, amados irmãos, de ser o nosso sumo sacerdote. Olha o que o texto continua a dizer, Hebreus 5, e por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados, e ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar: tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, não tem início nem fim, o qual no giro da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrima, orações e súplica, ao que podia livrar da morte, foi ouvido ao qual que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de uma eterna salvação para todos que lhe obedecem, chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha o absurdo dessa declaração. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. É a oração do Getsêmani. Pai, se possível for, afasta de mim este. Ele falou aqui, com grande clamor, lágrima, orações e súplica, ao que podia livrar da morte, mas era necessária a morte, era necessária a cruz, era necessário o sacrifício, era necessário o sangue ser vertido, era necessária a última gota santa daquele homem santo cair, escorrer naquele madeiro e ele dizer: está consumado, amado, para o acesso da salvação ser aceito. Por isso que ele diz: e sendo ele, Jesus, consumado, veio a ser a causa de uma eterna salvação para todos que lhe obedecem. Por quê? Porque ele obedeceu ao Pai. Aleluia. Esse acesso glorioso está aberto, amado. Esse acesso glorioso está aberto. Eu já estou acabando. Hebreus 7,25, olha o que diz. Escute. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo para sempre por interceder por eles. Porque nos convinha que tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecados e feito mais sublime do que os céus. É o que Salomão falou: nem os céus dos céus podem te conter. Tu és tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Ele está falando: o Senhor, sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecados, feito mais sublime do que os céus. Ele pode salvar perfeitamente os que querem se achegar a Deus. Eu não sei como você chegou aqui, e você que ouvirá essa mensagem, se você se encontra perdido nesse mundo, afundado em pecado, hoje o Filho de Deus veio aqui para te salvar. Ele veio te tirar da mão de Satanás e do pecado. Ele veio abrir o caminho de salvação para você. Ele está te chamando ao arrependimento nessa noite. Aleluia. 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 Hebreus 8:1 em diante fala: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, não o homem, mas agora alcançou ele, ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas.
ele está falando. Vocês olham para as alianças feitas lá no Antigo Testamento e ficam impactados. Vocês olham para os ritos mosaicos e ficam abismados. Vocês têm que jubilarem a nova aliança feita em Cristo Jesus. Ela é mais excelente, ela é mais gloriosa, ela é perfeita e absoluta. É um acesso glorioso, magnífico. É um acesso de amor, de graça. É aquele acesso que o filho pródigo, a palavra pródigo significa esbanjador. Mas pródigo não é só o que saiu, também é o que ficou. Porque os dois receberam a herança. Só que um recebe a herança e não sabe nem como usar. Porque ele fala: pai, eu sempre estive contigo, o Senhor nunca matou um novilho para mim, para me dar uma festa. Aí o pai fala: filho, tudo que eu tenho é teu. Tudo que tem aqui na eternidade está disponível para você. Você ainda não entendeu que a festa nos céus, quando um pecador se arrepende. Glória a Deus. Meu filho, se você se arrepender agora, eu faço uma gloriosa festa para você. Mas agora esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Agora todos queriam matá-lo, mas eu corri ao encontro dele, todo sujo, fedendo a boca, chiqueiro, e eu o abracei, e eu o amei, e eu não o acusei, eu ali limpei, lavei, dei uma veste nova, anel, sandália, e fiz uma maravilhosa festa, porque o meu amor constrange. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O filho veio cheio de discurso pronto. O pai estava nem aí com o discurso pronto dele. Você já reparou? Quando a gente vai confessar nossos pecados para Deus, a gente às vezes quer justificar, ser melindroso. Deus só quer saber: você se arrepende? Você se arrepende? Você quer ser uma nova criatura? Aleluia. Você confia no sacrifício, no sangue carmesim? Ainda que vossos pecados sejam vermelhos como escarlata, Ele tem poder de tornar branco como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, eles se tornarão branco como a lã. Você crê? Eu creio. Então perdoados estão os teus pecados. É por isso que Hebreus diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ele falou para aqueles hebreus: subir ao monte, trazer madeira, edificar a casa dela, me agradarei, diz o Senhor. Eles não quiseram subir o monte, ao Calvário. Eles não quiseram levar madeira, a cruz. Mas o filho subiu o monte, o Calvário, levou a madeira, a cruz, e edificou a casa. E Deus falou: disso eu me agradarei, diz o Senhor. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo dito não faria, tendo falado não confirmaria. Ele prometeu a salvação e assim o fez. O acesso está aberto e a gente termina aqui. Hebreus 10, 22 em diante. Glória a Deus. Cheguemos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel ao que prometeu. Consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes a demonstramos uns aos outros, tanto mais quando verdes que vai se aproximando daquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma ardente expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Versículo 31. Horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Que a gente não seja como esses aqui, que abandonam o costume de congregar.
Eu não estou falando de igreja. Estou falando de deixar de ser filho. Estou falando de sair da presença do Pai. Estou falando de pegar a herança e querer viver o mundo. É disso que eu estou falando, amado. Eu não estou falando de culto de quinta-feira, de reunião de oração terça. Eu não estou falando de culto de domingo, eu não estou falando de nada disso. Eu estou falando de relacionamento com Deus. Eles que estão tendo o costume de abandonar o costume de ter relação com Deus. Porque o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E o próximo, o irmão, como a ti mesmo. Quem ama a Deus ama congregar. Quem ama a Deus ama a igreja. Quem ama a Deus ama culto. Quem ama a Deus ama oração. Quem ama a Deus ama a Bíblia. Quem ama a Deus ama a santidade. Quem ama a Deus se arrepende dos seus pecados. Porque se alguém faz isso, não resta mais nada para ele, senão uma ardente expectação de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários de Deus. A palavra fala que Deus não tem prazer naquele que morre, diz o Senhor, mas que se arrepende e seja salvo. Por isso que ele fala: cheguemos-nos, pois, com o coração verdadeiro e inteira certeza de fé. Ele está falando, não chega de qualquer maneira, chega rasgando o coração, porque um coração quebrantado, contrito, eu não vou desprezar. Se você chegar diante do meu altar e falar: Senhor, até hoje eu vivi do jeito que eu quis, da minha maneira, mas hoje o teu Espírito me convenceu, e eu me arrependo dos meus pecados, Deus, por favor me ajuda, eu não quero ser criatura, eu quero ser teu filho, me receba de volta, Senhor. Me receba, porque eu estava perdido e fui achado. Eu estava morto e revivi. Evangelho de João 5:24: chegará o dia em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem a voz do Filho de Deus viverão, ó glória. Por quê? Porque Deus prometeu. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir, amado. Porque Deus é o Deus de promessa. É um Deus de promessa. Por causa disso, Ele fala: o meu justo, esse, o justificado. Não estou falando de perfeição, porque perfeição só na glorificação. Mas o meu justo, que foi justificado por meio do meu filho, esse viverá da fé. Ah, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O Senhor fala, aí ao mesmo tempo, o autor aos Hebreus fala assim: o que, Senhor? O justo depois veio da fé, e se ele recuar, o Senhor não vai ter prazer. Aí ele se inclui. Olha, ele se inclui, irmão. Mas nós, e ele não fala só dele, ele fala também dos hebreus, ele fala dos crentes, ele fala daqueles que hão de crer para a vida eterna, ele fala daqueles que entrarão na galeria dos heróis da fé. Ele fala: e nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Ele está falando: eu não vou recuar, eu não vou retroceder, eu não vou voltar atrás. Se alguém quiser voltar, pode voltar. Eu não vou, eu tenho um alvo, eu tenho promessa, eu tenho a casa, eu tenho a morada, e eu entrarei lá. Aleluia. Eu sou como Caleb. Se passou 45 anos, mas eu creio na promessa que Deus deu por meio de Moisés, seu servo, lá em Cades Barneia, porque eu tenho uma promessa. E eu vou entrar lá, Josué. Aí Josué, o quê? Virou pro resto e falou: eu não sei quanto a vocês. Vocês querem adorar os rios que estão da lei do Rio Jordão, do Rio Eufrates, que vossos pais adoraram. Porém eu e a minha casa, porém eu e a minha casa, porém eu e a minha família, nós serviremos ao Senhor, o nosso Deus. Porque Ele prometeu. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. O mesmo Deus de paz nos santifique em tudo,
o vosso espírito, o alma e o corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, fiel ao que vos chama, o qual também o fará. Salmo 2,12. Beijai o filho, para que não se ire, e pereçais no caminho, quando bem breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Beijai o filho, para que não se ire. Olha que poético, olha que lindo. Beijai o filho, beijai o Messias, adorai o Criador do universo, tenha estima por ele, amai-o, adorai-o, bendiga, louve, adore pela tamanha salvação que ele propiciou para todos nós. Beijai o filho. Fique de pé no nome de Jesus. Aleluia. 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 Grupo de louvor.